alunos, tudo bem? Estamos começando aí módulo 1 da disciplina de matemática, primeiro bimestre. Estaremos falando de 3 assuntos e estaremos especificando nesse primeiro momento sobre radiciação. Mas nós temos no capítulo 1 que iremos falar sobre padrões simétricos, no capítulo 2 sobre conjuntos numéricos e no capítulo 3 sobre radiciação. Irei começar com radiciação porque eu já comecei com vocês, depois a gente retorna para o capítulo 1. Nós temos aqui uma modalidade de freestyle, motocross, e é considerado como um esporte radical. Aqui eles realizam manobras aéreas, também saltos e acrobacias, né? Temos aqui uma informação que ele coloca e ele faz uma pergunta para você. Em que você pensa quando ouve a palavra radical? Ela é um caso de homônimo perfeito, pois só conseguimos distinguir seu significado de acordo com o contexto. Por exemplo, freestyle e motocross, ele é um esporte radical, com manobras acrobáticas em motocicletas. E nesse capítulo, a palavra radical terá o seu significado baseado no estudo da radiciação, que indica a extração de uma raiz pelo símbolo. E a partir disso ele realiza algumas perguntas com vocês. Primeiro, você consegue identificar outro exemplo de homônimo perfeito? Coloque aí, pode responder aqui no livro mesmo. Letra B, para você, qual o significado da expressão extração de uma raiz? E letra C, você já assistiu a uma competição de freestyle? Quais outros esportes radicais você no caso você conhece ou já assistiu? Vamos aqui para a próxima página. Nós temos aqui, iremos relembrar aí o conteúdo de raiz enésima. E ele começa com um exemplo. Maria é costureira e precisa confeccionar uma toalha quadrada para cobrir uma superfície com 8.100 centímetros quadrados de área. Mas como saber qual a medida de cada lado dessa toalha? Para saber como Maria pode cortar o tecido corretamente, a gente pode usar a fórmula da área do quadrado. A área do quadrado é igual a L ao quadrado, sendo L significando a medida do lado. Então, como ele deu no caso a área, a gente substitui no lugar do A 8.100, que é igual a L ao quadrado. Dessa maneira, a gente deve obter um número positivo L, que é elevado ao quadrado, tenha como resultado 8.100. Ou seja, a gente precisa extrair a raiz quadrada de 8.100. No caso, a gente iria ler raiz quadrada de 8.100 seria igual a 90. Então, lê-se a raiz quadrada de 8.100 é igual a 90. Como é que a gente vai calcular aqui? Raiz quadrada de 8.100 é igual a 90, pois 90 ao quadrado é igual a 90 vezes 90, que é igual a 8.100. Usualmente, a gente indica a raiz quadrada de um número sem escrever o índice 2. Por exemplo, a raiz e a base sendo 8.100. Portanto, cada lado da toalha que Maria vai confeccionar deve ter 90 centímetros. A operação utilizada para resolver a situação anterior é chamada de radiciação. Veja lá dos elementos que nós temos nessa operação. Nós temos o radicando, 8.100, o radical, o índice, 2,90 sendo a raiz. Observe outra situação. Qual é a medida da aresta de um cubo cujo volume dele mede 216 centímetros cúbicos? Arestas representam os lados desse cubo. Nesse caso, esse cubo possui 12 arestas. Vamos para a fórmula. A fórmula do volume de um cubo é A ao quadrado, ou seja, A ao cubo. Ou seja, aresta elevada ao cubo. Temos volume igual a aresta ao cubo. Ele deu para você o volume, que é 216. Então, nós vamos substituir no lugar do V, 216 igual a A ao cubo. A representa a aresta do cubo. Como está ao cubo, no caso vai ser raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 216. Para responder a pergunta feita por Jean, nós devemos obter um número A, que é elevado ao cubo, tendo como resultado 216.
Ou seja, a gente precisa extrair a raiz cúbica de 216. Raiz cúbica de 216 seria 6 ao cubo, que é o mesmo que 6 vezes 6 vezes 6, que é igual a 216. Mas caso lesse, a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Portanto, a medida da aresta do cubo é 6 centímetros. De maneira parecida, o cálculo da raiz quadrada e da raiz cúbica, a gente pode obter as raízes com índice maior que 3. Por exemplo, raiz quarta de 256 é 4, pois 4 a quarta potência é igual a 256. Ou seja, só posso tirar da raiz quando o expoente for igual ao índice. Aqui, ó. Raiz quinta de 243 é igual a 3, pois 3 a quinta potência é igual a 243. Raiz sexta de 64 é igual a 2, pois 2 elevado à sexta potência é igual a 64. Raiz sétima de menos 122 é menos 2, pois menos 2 elevado à sétima potência é igual a menos 128. Vamos considerar alguns casos para a raiz enésima. Se n for um número par diferente de zero e a for um número real não negativo, sendo que a maior ou igual a zero, a gente tem que a raiz enésima de a ele é um número real b maior do que zero, tal que b elevado a n é igual a. Exemplo, raiz quadrada de 169 igual a 13, pois 13 ao quadrado é igual a 169. Raiz sexta de 729 é 3, pois 3 elevado à sexta potência é igual a 729. Raiz quarta de 1296 é igual a 6, pois 6 elevado à quarta potência é igual a 1296. Agora, se n for um número par diferente de zero e a for um número real negativo com a menor que zero, não define raiz enésima no conjunto dos números reais. Ó. Nós temos aí sendo a menor que zero, ou seja, o a ele é igual a raiz de menos 25. Ele não está dentro dos números reais, e sim dos conjuntos imaginários, porque não existe um número real b tal que b ao quadrado é igual a menos 25. Olha aqui, como você pode observar também, raiz quarta, o índice é par. Agora, se o índice fosse ímpar, aí poderia ser resolvido, tá bom? Só não funciona quando o índice for par. Continuando aqui. Agora, se n for um número ímpar e a for um número real, nós temos aí que a raiz enésima de a é um número b, tal que b elevado a n é igual a. Nesse caso, tem como resolver aqui, ó. Raiz nona de 512 é igual a 2, pois 2 elevado a nona potência é igual a 512. Raiz cúbica de menos 64 é menos 4, pois 4 ao cubo é igual menos 4 ao cubo é igual a menos 64. Raiz sétima de 2187 é menos 3, pois menos 3 elevado à sétima potência é igual a menos 2187. Ou seja, a radiação também ela é definida para radicantes negativos com índice pares, mas apenas no conjunto dos números complexos. Esse assunto será abordado na sessão conexão. Nesse caso, nós não iremos falar atualmente sobre esse assunto, tá bom? Lembre-se de que a raiz enésima de zero é igual a zero para todo n natural diferente de zero. Nós podemos também calcular a raiz aproximada de um número que não são quadrados perfeitos, utilizando o método de Heron, através dessa fórmula aqui, ó. Raiz enésima aproximadamente seria o cálculo de a mais b dividido por 2. O método afirma que n é igual a vezes b, sendo que a é maior que zero e b também é maior que zero. Então, para fazer esse método, vamos observar aí como determinar um valor aproximado de raiz de 18. Vamos considerar o a sendo 3 e o b sendo 6, pois 6 vezes 3 é igual a 18. Lembra da fórmula aqui, ó? Raiz de n é aproximadamente a mais b dividido por 2. Então, quem é o a? 3. Quem é o b? 6. 6 mais 3, 9. 9 dividido por 2, 4,5. Então, a raiz aproximada de 18 será 4,5. Isso só funciona quando não é uma raiz exata. Isso é utilizando o método de Heron. Quanto mais próximos forem os números a e b, mais próximo o resultado será da raiz quadrada que se pretende determinar. Agora, pelo método de Heron, determina as raízes aproximadas em cada item. É com vocês, tá?
Vamos aqui para continuando a questão do Heron. Quem foi Heron? Heron, conforme lemos na página anterior, foi um matemático de Alexandria, responsável por determinar o método para o cálculo aproximado da raiz quadrada de um número positivo. Ele presenteou a matemática com a fórmula que permite o cálculo também da área de um triângulo qualquer. Heron, ele é conhecido na história pela sua fórmula que tem o nome dele para a área do triângulo, sendo K igual a raiz quadrada de S, aí esse S iria multiplicar S menos A, S menos B e S menos C, onde os componentes A, B e C são os lados do triângulo e o S seria a metade da soma desses lados. Isso é considerado semiperímetro. Os árabes eles não contam que a fórmula de Heron já era conhecida por Arquimedes e que sem dúvida tinha uma demonstração dela, mas a demonstração de Heron em sua matéria métrica é a mais antiga que temos. Embora agora a fórmula seja em geral demonstrada trigonometricamente, a demonstração de Heron ele é convencionalmente geométrica. A métrica como método de Arquimedes ficou perdida durante muito tempo até ser redescoberta em Constantinopla em 1896 em um manuscrito datando de cerca de 1100 anos. Vocês irão realizar aí a atividade dessa página. E agora nós iremos aqui para outra página depois que vocês realizou essa atividade. Vamos aqui para a próxima página. Na próxima página, vamos continuar fazendo o exercício aqui. Eu quero um detalhe especial para essa página aqui, ó, da 74. A fórmula de Heron. Existem várias maneiras de calcular a área de um terreno. Para aqueles que apresentam o formato poligonal, uma delas é decompô-las em triângulos, calcular a área de cada triângulo e adicionar as medidas obtidas. Em campo, por exemplo, é feita a medição de um terreno e o polígono obtido ele é decomposto em triângulos, que são feitas novas medições para obter a medida de todos os lados de cada triângulo. As medidas coletadas elas dão origem a um modelo matemático desse terreno aqui, ó, como você pode observar. Conhecendo as medidas dos lados de um triângulo, então é possível calcular sua área por meio da fórmula de Heron vista na página anterior. Ó, sendo K a área do triângulo, ABC, que são as medidas dos lados do triângulo. Então, para calcular esse S maiúsculo, tem que achar o semiperímetro dele. Quem é o semiperímetro é a soma dos três lados dividido por 2. E a partir disso ele quer que você faça um exercício, né? Mas deixa eu mostrar um exemplo de um exercício realizado primeiro para facilitar para vocês, tá? Aqui, ó, nós temos um exemplo de um exercício em que foi encontrado a área dele. Para o exercício ele está pedindo a área, né? Então eu vou mostrar um exemplo aqui. Ele deu para você um triângulo com as suas medições 6, 8 e 10. Então primeiro ele calculou o perímetro, que é igual a 24. O semiperímetro, que é a soma dos três lados dividido por 2. Aí foi 24 dividido por 2. E a medida dos lados, o A vale 6, o B vale 8 e o C vale 10. Aí vamos lá substituir na fórmula. O S, né, que vale 12, abre parêntese, aí S menos A, 12 menos 6. S menos B, 12 menos 8. S menos C, 12 menos 10. Calculou tudo, ficou 12 vezes 6 vezes 4 vezes 8, que será igual a 576. 576 dividido por 20, raiz de 576, no caso será 24 centímetros quadrados. Então, para esse exercício, vocês irão realizar dessa forma, nesse procedimento, tá bom? E nesse exercício, vocês irão realizar no caderno e marcar aí a resposta correta. Então, pronto, essa é a sua atividade de hoje. Você irá realizar as atividades das páginas, deixa eu ver aqui, as páginas
159, 162 a 164. Tudo bem? Se você tiver mais alguma dúvida, é só me chamar, me contactar, dizer, professora, eu não consigo fazer essa questão. E aí eu dou orientação para vocês, para que vocês possam realizar tranquilamente, tá bom? Fico aí no aguardo da resolução da atividade de vocês. Tchau, tchau!